Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Jacob estava convencido de que alguns dias são tão agradáveis em termos de clima que não foram feitos para trabalhar, e é um crime trabalhar neles. Mas o que se pode fazer, mesmo no melhor dia de primavera, quando se tem uma hipoteca para pagar, uma dívida de cartão de crédito de uma ex desagradável e um carro quebrado? Então ele foi trabalhar nessa manhã ensolarada de abril, no escritório, onde sabia que esse dia seria como todos os dias anteriores e todos os que viriam. Droga! Jacob mais uma vez se reprovou por ter escolhido ser um gerente em vez de um biólogo marinho. A única coisa boa de hoje, aliás, foi o carro quebrado. Porque ele poderia dizer honestamente: desculpe-me, mas não estou acostumado com o transporte público, por isso me atrasei. Na verdade, Jacob nem foi até a parada do transporte público, mas caminhou rapidamente pelos pátios pitorescos que ainda mantinham o espírito da antiga Nova York. Em um dos ouvidos, um fone de ouvido invisível e estiloso para ouvir um podcast de seu blogueiro favorito, ou na minha mão, uma xícara de café com leite alternativo. Sim, ele pode ter 30 anos, mas Jacob não se sentia mais velho do que 23. Havia algo de rebelde em seu humor hoje, um tipo de desespero que beirava o desespero, um desejo de mudar abruptamente sua vida. Socorro! Socorro! A voz melancólica de uma mulher penetrou em sua mente distante e retraída. Jacob parou, com a cabeça girando. Por favor, ajude meu filhinho. Ele a viu e a reconheceu. Não, Jacob não frequentava os sem-teto. Ele nem sequer havia lhes dado uma esmola desde que o pãozinho tinha ido para o lixo e eles o amaldiçoaram por não lhes dar uma nota. Mas é que essa personagem específica da categoria lunática icônica ou da nossa cidade lhe era familiar. Acho que seu nome era Ariana. Uma mulher de cabelos desgrenhados e idade indeterminada, entre 30 e 60 anos. Ela costumava andar por aí com o braço estendido e uma caixa de papelão no pescoço, balbuciando coisas sem sentido. Como se tivesse sido sequestrada por cientistas malignos para experimentos médicos. Como se ela fosse uma princesa e tivesse que viver no palácio. Mas, neste momento, Ariana, mudando sua habitual lentidão desajeitada, estava correndo pelo estreito aterro de um dos canais e literalmente se jogou sobre os transeuntes, agitando as mãos. Os transeuntes, que, a propósito, não tinham culpa nesse caso, se esquivaram e saíram correndo. Era uma reação natural quando uma mulher louca gritava que seu bebê precisava ser resgatado, que ele havia sido levado por um dominador de água. Mas algo fez Jacob parar. Era um dos canais de fluxo mais lento da cidade e parecia um pântano, com arbustos, juncos e juncos grudados na água esverdeada abaixo. O que aconteceu? Perguntou Jacob. Alguém caiu lá dentro. Sonny. O carregador de água vai levá-lo. Gritou Ariana. Jacob fez uma careta ao sentir o fedor dela, caminhou até a cerca e se inclinou sobre ela. Ele estava prestes a dizer que não havia ninguém lá, mas então notou? Logo abaixo dos arbustos, onde o canal ainda tinha uma forte correnteza, havia um garotinho com água até o pescoço. Ele estava se agarrando aos galhos com os braços para cima, entorpecido pelo medo. Onde ele estava, a margem do canal se inclinava bruscamente, quase despencando, e era fácil imaginar o que aconteceria se esse menino de cerca de 5 anos caísse. Jacob correu para longe da cerca, ao longo do canal, até onde a velha escada descia. Rápido, rápido. A margem estava com a perna quebrada porque os habitantes locais haviam decidido que era o lugar perfeito para um depósito de lixo. E, embora eles o limpassem regularmente, a parte involuntária da população estava bagunçando tudo de novo. Rapaz, espere. Eu vou te salvar, gritou Jacob, agarrando-se aos galhos. O garoto olhou para cima, com os olhos enormes e lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não se atreveu a chorar. Ele devia estar tão assustado que seu instinto o levou a ficar parado. Jacob estava prestes a agarrar o menino, mas... De repente, os galhos escorregaram de suas mãos e ele caiu no canal. Ouviu-se um grito. Jacob, sem pensar em nada, correu atrás dele. E quase quebrou as pernas. Não era tão fundo assim. Mas para o garoto surpreso,
que havia caído no vazio, poderia ter sido um fim muito ruim. Eu o peguei. Eu o peguei. Respire, respire, respire. Ei, garoto. Está tudo bem. Não chore, está tudo bem, disse Jacob enquanto ele e o garoto subiam lentamente a margem. Os transeuntes finalmente prestaram atenção ao que estava acontecendo, as pessoas se aglomeraram no topo do canal, algumas desceram e estenderam a mão para ajudá-los, outras tiraram fotos com seus celulares. Quando Jacob finalmente saiu, alguns até bateram palmas e gritaram: "Cara, você é um herói." "De quem é esse filho?" exclamou uma mulher usando uma boina cinza engraçada enfeitada com penas falsas. "É seu filho." "Por que não teve cuidado, pai?" "Não é meu," respondeu Jacob apressadamente. A criança que ainda segurava o bebê estava respirando, tossindo e soluçando. "É. Onde ela está?" "A mãe dela estava aqui." Em suma, era estranho imaginar que alguém como Ariana pudesse ter um filho. Mas, por outro lado, Jacob pensou, ele não estava, observando o sem-teto em seu habitat natural como um naturalista, estava? Então, tudo é possível. E o garoto, a propósito, pensou Jacob, parecia surpreendentemente decente para o filho de Ariana. Ele estava coberto de lama do canal, é claro, mas ainda estava bem vestido, bem alimentado. "De quem é o bebê?" "Deveríamos chamar uma ambulância." A senhora de boina continuou. "É sua mãe?" perguntou Jacob ao menino. A mulher estava ali, seu nome é Ariana. "Não," respondeu o garoto e fungou o nariz, "meu nome é Frederick. Eu não conheço Ariana. E ela não é minha mãe. Eu não tenho mãe. Minha mãe morreu há muito tempo. Eu quero ir para casa." Frederick gritou de repente, e Jacob correu para colocá-lo no chão. "Onde você mora?" ele perguntou. Os transeuntes não estavam indo a lugar algum. Eles olhavam para a situação com curiosidade. Jacob se sentiu estúpido por algum motivo. E ele também estava com frio, pois a manhã estava clara, mas não quente, e ele havia se encharcado enquanto estava no canal. "Por que estamos parados como idiotas?" exclamou de repente um cara da multidão, um loiro inteligente com casaco e óculos. "O garoto está molhado. E você também. Vamos para algum lugar. Tem uma cafeteria ali." A princípio, Jacob duvidou que deixaria um grupo tão sujo entrar na cafeteria, mas eles sentaram ele e Frederick em uma mesa, ofereceram-se para tirar suas roupas para secá-las e trouxeram bebidas quentes, café e um sanduíche para Jacob e cacau e biscoitos para Fred. "Eu moro na floresta," disse Frederick. "Qual floresta?" perguntou a proprietária da cafeteria. Seu nome era Angélica e ela estava na cafeteria hoje. "Na Esmeralda," e Frederick acrescentou, tomando um gole de cacau. Isso fez com que um bigode leitoso engraçado aparecesse no rosto do garoto. "Que bobagem," disse Jacob. "A Floresta Esmeralda é uma comunidade de chalés não muito distante," disse o intelectual loiro. "Eu não moro lá," explicou ele, "mas costumo ir lá para dar aulas de inglês em meio período." Ok, espere um minuto." Ele sacou o celular. "Tem o número de telefone da segurança de lá, e ela conhece todos os moradores. Vamos ligar e descobrir." Todos ao redor ficaram paralisados, pois estavam ansiosos para saber o resultado. Finalmente, a outra parte atendeu. A loira não demorou muito para falar. "Sim. Eles realmente têm um Frederick morando lá. Frederick, o filho de Sara Berestova. Esta manhã, eles o deixaram ir com sua babá para o zoológico." "Sara, o senhor diz?" perguntou um homem a várias testemunhas do incidente tiradas do canal, seguindo o Salvador e o resgatado no café. "O oligarca quem?" "Bem, ela é uma mulher de negócios," respondeu o homem loiro, tirou os óculos e começou a limpá-los. "Então o que isso importa?" "Então, talvez haja uma recompensa por salvar a criança?" perguntou um avô. "O que isso tem a ver?" gritou Jacob, nervoso, que não queria nada além de entregar o menino à sua família e ir para casa. "Por que eu deveria ter me trocado? Não era uma boa ideia aparecer no trabalho com as calças molhadas."
Enquanto conversavam, a loira já havia marcado a casa onde Sara morava. A resposta não foi dada por ela pessoalmente, mas pela empregada. Em cerca de 20 minutos eles chegarão, os guardas levarão a garota embora. E a mãe? Perguntou a tia de boina. Gente, que tipo de mãe é essa, hein? Não, estou perguntando a vocês. Ela olhou para os presentes com uma cara indignada, seu filho quase se afogou, e ela, vejam vocês, manda estranhos atrás dele. Disseram-me que Sara estava em uma reunião. Ela está em uma importante reunião de negócios, disse o homem loiro, como se ele tivesse algo a ver com o que havia acontecido. Ei, garoto, disse Jacob a Frederick, que havia ficado em silêncio, concentrado em sua segunda xícara de cacau e uma segunda fornada de biscoitos. Você disse que sua mãe morreu? Sim, disse o menino, sem mãe de verdade. Sara é minha mãe adotiva. Mas eu a amo. Ela é como minha mãe. Sim, esticou alguém na plateia, essa é a história. Ok, quer saber? Jacob se levantou da mesa, se está tudo bem e eles vão levar o bebê embora. Eu vou embora daqui. Tenho minhas próprias coisas para fazer, planos. Boa sorte, Frederick, não se perca. Ele disse, acenou para o garoto e saiu da cafeteria. Estou indo para casa. Mudar de roupa. Para trabalhar. Sim, Jacob poderia ter dito a ele qual era o motivo de seu atraso. Mas foi o chefe do departamento de Harry que lhe disse que ele estava atrasado. Ele era o tipo de pessoa que foi contratada porque conhecia seus chefes e depois foi trabalhar para receber seu salário e rir das pessoas ao seu redor. Sim, Harry tinha um temperamento ruim. Não era um figurão, mas um milionário com os atributos de um milionário. Quem não tem milhões? Dizia-se no escritório que um dia isso acabaria mal. De qualquer forma, Jacob disse que sim, que só havia se atrasado, por motivos pessoais, e prometeu não fazer isso novamente. Em seguida, ele foi para sua estação de trabalho no cubículo sob o ar-condicionado e mergulhou nos papéis. O dia de trabalho transcorreu bem. Depois, Jacob saiu do escritório e foi para casa. Ele pegou uma pizza para o jantar porque não estava com vontade de ficar na frente do fogão. Ligou para sua mãe 2 vezes por semana e passou o fim de semana uma vez. Finalmente, ele foi para a cama. Jacob adormeceu com um sorriso nos lábios, porque amanhã era sexta-feira e, portanto, as merecidas férias estavam chegando. Jacob teve um sonho incomum e especial. Nele, ele estava passeando pelos arredores da cidade, como era há 200 anos. A área ainda estava repleta de florestas densas, e a névoa fluía de suas bordas. Jacob se perdeu na névoa, que, por algum motivo, era verde esmeralda, e agora ele não conseguia encontrar o caminho de volta. Ele gritou, vai, mas seu próprio eco ecoou de volta. Então Jacob percebeu que estava em um pântano. Um tapete verde com contas escarlates espalhadas, como se alguém tivesse sido ferido. Ele não percebeu que eram mirtilos. Jacob caiu de joelhos, e o pântano batia úmida e suavemente embaixo dele. Ele pegou as frutas, recolhendo alguns punhados. Ele as espalhou, colocou-as na boca e não se cansou de saborear sua suculência azeda. De repente, uma mão apareceu pela janela do pântano, bem na frente dele. Jacob gritou e recuou, queria pular, mas o pântano não tinha solo sólido sob seus pés. Ele caiu, cambaleando. Enquanto isso, a coisa sentada no fundo, com um esforço, puxou uma segunda mão, uma perna com garras longas, como foices de aço, e então a cabeça da criatura apareceu, parecendo um tronco de árvore afogado, no qual um mestre entalhador, claramente insano, havia esculpido feições humanas. A criatura abriu os olhos, e neles havia uma escuridão cósmica e sem fundo. Ela abriu uma fenda em sua boca e expeliu uma massa espessa de vate, seguida por um sapo. Jacob não conseguia se mover, seu corpo estava rígido de frio e terror. Mas a criatura, movendo-se com um movimento irregular e guinchante enquanto a parte inferior do corpo permanecia no pântano, aproximou-se. Oh, Jacob, murmurou a criatura com uma risada desagradável, o que você fez? Por que pegou minha presa? Eu lhe peço perdão?
Acabei de ver o garoto se afogar. E daí? Sorriu a criatura. Oh, Jacob, o que vou fazer com você agora? Por favor, deixe-me ir. Jacob chorava em seu sono. Talvez ele me deixasse ir. A criatura, pensativa, levantou a mão para a madeira e coçou a barba, de onde imediatamente saíram várias víboras sibilantes. Mas quem vai morar no reino do carregador de água agora, hein? Ou talvez você traga outra criança, hein? Não. Jacob tentou se arrastar para longe da temível criatura. Portanto, embora a criatura do pântano não tivesse olhos no sentido comum da palavra, Jacob podia senti-la olhando para ele. Ela o encara até os ossos, até a alma, até o ser humano mais primitivo, arrancando tanto horror de seu coração que o prende completamente. Então, você irá em seu lugar? Você concorda? As mãos da madeira flutuante correram para a frente, atingiram seu corpo cambaleante e arrastaram Jacob para o pântano. E então ele acordou. O despertador tocava uma música, o sol entrava pela janela e os pardais chiureavam. Jacob ficou debaixo do chuveiro por muito mais tempo do que o normal naquela manhã, como se precisasse, como se, ao se ensaboar pela quarta vez, pudesse lavar as lembranças pegajosas de seu pesadelo. Ele começou a trabalhar minuto a minuto. Harry lançou ao seu subordinado um olhar revelador que dizia: se você tropeçar mais uma vez, eu vou lhe mostrar. O dia se arrastou com o habitual intervalo para o café, depois o almoço. E, de repente, visitantes entraram no escritório. Todos viraram a cabeça. Era uma beldade loira majestosa, do tipo que geralmente enfeita as capas de revistas. Um terno de negócios de cor creme, um sobretudo escarlate jogado sobre os ombros, sapatos de salto alto nos pés. Ela estava acompanhada pelo diretor da empresa que ocupava o escritório. Ele falava servilmente com ela. E, sob os olhares perplexos e curiosos dos habitantes do escritório, ela se dirigiu à mesa onde Jacob estava sentado. Sim, sou eu, respondeu ele confuso, levantando-se quando ela o chamou pelo nome e sobrenome. E o que você faz? Em vez de responder, a bela mulher o abraçou de repente. Com firmeza, ternura e calor Jacob ofegou. Depois, afastando-se, ela lhe disse que estava muito, muito grata a ele por ter salvado seu filho. Você é um verdadeiro herói, disse Sarah. Está tudo bem, eu só. Jacob se sentiu envergonhado o suficiente para fazer o que qualquer um teria feito em meu lugar. E, no entanto, foi você quem o salvou, disse ela, e Jacob percebeu que estava bem, para dizer o mínimo, se afogando em seus olhos castanhos, não sei como lhe agradecer. Mas antes, ela lhe entregou uma espécie de cartão: domingo é o aniversário de Frederick. Acho que seria ótimo se você viesse. Ele perguntou sobre onde estava seu super-herói. Sarah sorriu. Obrigada. Vou pensar nisso, e murmurou Jacob. Então a bela disse tchau e saiu, e Jacob ficou confuso, com um convite e muita atenção de todo o escritório. Seu colega Steve, um estagiário, estudante desde ontem e um cara muito cooperativo e inteligente, foi o primeiro a dizer algo. Jacob deu de ombros, mas depois, suspirando e olhando para os colegas, contou-lhes o que havia acontecido. Todos ouviram atentamente, fizeram perguntas, suspiraram e uma das mulheres até chorou por causa dos momentos trágicos da história. O diretor da empresa deu um tapinha no ombro de Jacob e lhe disse que estava orgulhoso de trabalhar com um homem assim. De qualquer forma, no final do dia, Jacob, sem esperar ou querer, ganhou muita publicidade por seu trabalho. No caminho do trabalho para casa, parte do qual ele decidiu caminhar para espairecer após as experiências do dia, Jacob pensou se deveria ir à festa. Tecnicamente, sim, ele havia salvado o garoto e provavelmente ficaria com raiva se não fosse a festa de aniversário dele. Mas ele não queria voltar a ser o centro das atenções por causa do resgate? Não queria. Jacob suspeitava fortemente que a sociedade de lá seria, bem, a alta sociedade. Estava claro a que círculo essa Sarah pertencia, uma mulher de negócios, uma socialite. Mas Jacob ficou ainda mais perturbado com a primeira impressão que teve dela, o que ele era, um garoto verde hormonal. E daí se ela era bonita?
Ele já havia conhecido beldades. Elas só querem saber de roupas elegantes e de tirar todo o dinheiro de um homem. Mas essa Sara parecia estar fazendo isso por conta própria. Pelo que tinha ouvido no escritório, Jacob percebeu que ela estava no ramo de embalagens plásticas. Então, qual era a opção de ir ou não ir? Enquanto Jacob estava decidindo essa importante questão, ele esbarrou acidentalmente em um homem. Na verdade, esse homem não era particularmente perceptível do nível normal porque estava agachado, pegando latas espalhadas no asfalto. Jacob, que estava prestes a cair sobre ele, pediu desculpas. Então, ele o reconheceu como o homem loiro de aparência inteligente que havia ligado para a família de Frederick. A bolsa havia se rompido, disse o loiro, e Jacob se abaixou para ajudar. Logo, produtos enlatados, alguns pacotes de chá, pão e algumas outras coisas foram colocados em outra sacola inteira. Obrigado por me ajudar, disse Jacob, sem você teríamos procurado tanto. Não é nada, ele sorriu, eu tenho sorte de sempre entrar nas histórias. Não consegui nem entregar a ajuda material para minha criança patrocinada. O quê? Jacob não entendeu. Bem, às vezes eu visito pessoas que precisam de ajuda, o cara respondeu, não só eu, mas a fundação, e então ele nomeou uma instituição de caridade que era um nome bem conhecido na cidade, que vinha em auxílio de idosos solitários, ajudava os sem-teto a sair da rua. A propósito, eu nunca apareci. O homem loiro estendeu a mão, Archie. Prazer em conhecê-lo, respondeu Jacob, mas eu não ajudo. Não confio neles. Acho que muitos deles são culpados pela maneira como vivem. Isso é parcialmente verdade, suspirou Archie, mas às vezes as circunstâncias podem ser terríveis. E elas levam as pessoas ao limite. Por exemplo, Ariana, uma ex-artista e escritora. Ariana? Você vai vê-la? Perguntou Jacob. Sim, você adivinhou. Sorriu Archie. Ela é nossa madrinha desde março. Foi então que, no canal, Jacob começou a contar as circunstâncias do paradeiro do garoto. É estranho, disse Archie, pensativo, pensei que Ariana estivesse se saindo muito melhor ultimamente. Peço desculpas por ser tão direto, mas achei que a cabeça dela tinha melhorado muito. Mas quem sabe? Eu só tinha ido vê-la no dia anterior a esse incidente e agora estou indo vê-la. Para deixar um pouco de comida para ela. Então ela não é uma sem-teto? Perguntou Jacob. Não. Ela passa muito tempo nas ruas, mas tem um quarto em um apartamento comunitário. É incrível como ela não se embebeda com eles e como se comporta, e Archie esclareceu que o quarto não era propriedade de Ariana, ela estava morando nele, por assim dizer, graças à misericórdia de uma mulher. Então ela meio que salvou o garoto. Bem, ele percebeu que estava no chão. Jacob se perguntou, bem, tudo bem. Adeus, boa sorte lá fora. E seguiu seu caminho. Na verdade, ele estava tentado a ir com Archie para a casa de Ariana. Mas então ele pensou. Por que deveria? Ele tinha sua própria vida. O sábado foi um dia agitado. Antes de mais nada, Jacob passou na casa dos pais. O relacionamento deles era geralmente bom, mas sua mãe e seu pai o fizeram entender, aos 18 anos, que eles o haviam criado e que você deveria ser independente e nos deixar viver com você. Mas a mãe de Jacob ainda controlava o filho. E, de muitas maneiras, ele se casou com Lucy apesar dela. Ele só queria provar que era capaz de decidir por si mesmo sobre sua vida. Especialmente porque Lucy era sua namorada desde a faculdade, e parecia que eles tinham sido feitos um para o outro. Mas, de repente, Lucy ficou insatisfeita e exigente. Depois, censurou Jacob por ainda não ter se tornado um grande chefe e, portanto, não estar ganhando muito. Seguiu-se um divórcio doloroso e difícil, no final do qual Lucy esvaziou o cartão de crédito de Jacob e agora Jacob tinha 200.000 dívidas, cujo pagamento, juntamente com a hipoteca, fez com que ele apertasse o cinto por mais de 2 anos, de modo que às vezes era nojento olhar para o mundo. Às vezes, Jacob não entendia nada de sua mãe.
Ela adorava repreendê-lo pelo menor deslize, mas quando ele lhe pedia conselhos, ela lhe dizia que ele já tinha idade suficiente para viver por conta própria. Ela exigia que ele viesse todo fim de semana, mas não queria que ele falasse sobre si mesmo. Em vez disso, ele tinha que sentar e ouvir fofocas sobre toda a família que, por algum motivo, sua mãe achava que ele deveria se interessar. Jacob deixou o apartamento dos pais à tarde e foi direto para o shopping. Ele decidiu que iria à festa de aniversário de Frederick, mas agora precisava escolher um presente. Parecia simples escolher um presente para uma criança de 5 anos. Não quando a mãe do garoto é milionária. O que dar a ela? Um cavalo de balanço folheado a ouro? Uma casa de gengibre do tamanho de um apartamento? Jacob suspirou, tendo que cortar o orçamento que já era pequeno. Finalmente, vagando pelas filas da loja de brinquedos, ele encontrou uma consultora e, quase chorando, pediu-lhe que sugerisse algo barato, mais adequado para uma criança de 5 anos, que tem tudo. Compre um urso, a consultora lhe disse, é um presente universal, o melhor há mais de um século. Aqui, uma nova coleção da marca, e ela começou a enumerar os méritos dos brinquedos fofinhos. Jacob não entendeu muito e simplesmente disse, vou levar. Ele também pediu que o presente fosse embrulhado adequadamente. Ele foi para casa com um humor mais ou menos normal. Na manhã seguinte, Jacob passou seu melhor terno e se remexeu enquanto dava o nó na gravata. Ele esperava que a festa não fosse um banquete com 1000 talheres que ele não sabia como usar. Ele era um homem simples. Precisava evitar o constrangimento. Primeiro ele chegou de ônibus, depois de táxi. Finalmente, Jacob foi deixado na mansão, onde mostrou o convite e foi autorizado a entrar. E então ele deu um suspiro de alívio, porque no gramado em frente à mansão de 2 andares havia uma festa infantil normal, barulhenta e colorida. Havia um castelo inflável, um burro de brinquedo suspenso cheio de doces, palhaços passeando, música tocando, animadores com fantasias ridículas pulando, algodão doce e salsichas grelhadas cheirando bem. Estávamos esperando por você. Jacob quase engasgou quando Sarah se aproximou dele. Ela não se parecia em nada com a primeira vez que se conheceram. Estava vestida com uma calça jeans simples e uma camiseta branca, sem uma gota de maquiagem no rosto e com o cabelo em um rabo de cavalo. Mas só então ela ficou ainda mais bonita. Você chegou. Com um grito de felicidade, como só os pequenos que acreditam que tudo no mundo é possível, Frederick se aproximou deles. Olá, meu amiguinho. Jacob pegou o menino nos braços. Como você está? Você não espirra? Não, sorriu o menino, minha mãe me deu alguns comprimidos. As mães são assim, disse Jacob, mas ela o ama. Você tem de ouvi-la. Bem, meu filho. Tenho algo para você. Um presente? Sim. Outro presente. Exclamou o menino, pegou a caixa de brinquedos e olhou para a mãe. Posso? Você conhece as regras, ela respondeu, nós abrimos os presentes mais tarde, depois das festas de fim de ano. Tudo bem, assentiu o menino, correu até a mesa e colocou a caixa sobre ela. Havia outros embrulhos de presente empilhados em cima dela. Jacob não os contou, mas percebeu que o menino deve ter recebido o suficiente para abrir uma loja de brinquedos. Estranho, ele percebeu, porque normalmente as crianças abrem a loja imediatamente. É uma regra de família, disse Sarah. Estou entendendo, disse Jacob, que não queria discutir sobre técnicas de educação, mesmo que ele achasse que estavam erradas. Ela aproveitou o fato de que o filho estava ocupado e levou Jacob para conhecer os convidados? Eles novamente o elogiaram por salvar Frederick, apertaram sua mão, conversaram com ele. E um homem com um cartão de visita lhe disse, se você quiser um bom emprego, me ligue. Jacob se sentiu um pouco ofendido. Com isso. Ele não queria esmolas de pessoas ricas. Talvez seu trabalho não fosse perfeito, mas não era um trabalho de compadrio, e o que ele tinha, ele merecia. Desculpe-me. Um copo de ponche sem álcool respingou no terno de Jacob. Ele semicerrou os olhos porque Archie havia se atirado sobre o copo e o derramado sobre ele.
Estava claro que o vizinho de Sarah, tutor de Archie, havia trazido o copo para a festa. Ele o havia trazido para mostrar aos outros pais que suas filhas tinham um ótimo professor de inglês. Archie não se importava nem um pouco com a publicidade, disse ele, pois assim poderia conseguir novos clientes. Eu não conseguiria fazer isso, admitiu Jacob, eu apenas não podia fazer parte desse círculo. Por que não? Archie sorriu, e eles parecem pessoas normais. Sem chifres ou caudas. Eles são diferentes, Jacob balançou a cabeça, valores diferentes, perspectivas diferentes da vida. Uau, você é preconceituoso. Archie serviu 2 xícaras de ponche e entregou uma a Jacob. Na verdade, há todos os tipos de pessoas entre eles. Tenho certeza de que há pessoas arrogantes, pessoas de mente aberta, pessoas que matariam pelo que querem e outras. Jacob perguntou, ansioso para mudar de assunto, como Ariana estava se saindo. Não muito bem, respondeu Archie com tristeza, sempre falando sobre como as criaturas da floresta haviam levado seu filho. Ela estava ficando louca. Talvez ela realmente tivesse um filho e algo tivesse acontecido com ele, sugeriu Jacob com um súbito palpite. Não faço ideia, respondeu Archie, não temos essa informação. Mas, de qualquer forma, receio que, se isso continuar assim, teremos de mandá-la para a clínica. Como foi a festa? Nada, Jacob assentiu, nada mesmo. Eles prenderam o Frederick em casa, não foi? Por quê? Archie se perguntou, eles simplesmente mudaram a equipe. A babá com quem o mandaram para a cidade era irresponsável. Ela se separou de seu marido naquele dia. Ele ligou para ela, disse que estava tudo acabado entre eles, que já tinha até feito as malas para levar sua amante, sua mala e voar para o Egito. Bem, ela explodiu. Ela deixou a criança sozinha na rua. Sim, agora ela não tem nada a invejar. É isso mesmo, Archie sorriu mal-humorado, ela estava tão ansiosa para impedi-lo, quero dizer, seu namorado, que decidiu ficar no meio da rua para bloquear a passagem de um táxi. Ela pulou na hora. Ela foi atropelada. O quê? Jacob quase engasgou com seu soco, ela está viva? Ela está viva. Está no hospital. Sarah queria que ele se divertisse, mas, e ela sentiu pena do idiota e decidiu manter segredo, para que não a culpasse. Às vezes, ela pode ter um coração muito mole. Desde a morte dos pais e do marido, ela estava uma bagunça. Jacob nunca foi muito de fofocas. Mas aqui, ele tinha um desejo muito forte de saber mais sobre a vida de Sarah. Era tão insuportável quanto se ele tivesse comido asas de frango apimentadas e precisasse de um copo de água fresca depois. Archie resumiu a situação em algumas frases. O marido e os pais de Sarah haviam morrido em um acidente de carro pouco antes de estarem a caminho da casa de Frederick. E o bebê? Ele era adotado, não era? Jacob decidiu esclarecer esse ponto obscuro. O fato é que, disse Archie, Sarah. Bem, ele é adotado, mas ainda é um nativo. De qualquer forma, ele nasceu de uma barriga de aluguel. Estou vendo, Jacob assentiu. Quanto à sua mãe biológica? Bem, foi complicado. Tudo o que sabemos é que, por algum motivo, ela decidiu levar o bebê para a floresta. Você já ouviu falar em depressão pós-parto? Bem, foi isso que aconteceu. E então ela... Bem, ela estupidamente se matou. Tudo bem. Não vamos mais falar sobre assuntos tão sombrios, Archie. E por que ainda estamos parados aqui? Vamos, estão cortando o bolo de aniversário. Vamos lá, disse Jacob, mas ele ainda tinha algo a dizer sobre o assunto, mas por que ele contou ao Frederick? Quero dizer, ele está crescendo com a percepção de que não é realmente da família? Não acho que isso seja normal. É que Sarah achou que seria melhor para ele descobrir por algum benfeitor ou as nuances de suas origens. Ele já tinha tudo planejado desde que era criança. E então? Isso não os incomoda. Frederick ama sua mãe, e ela o ama. Jacob não esperava nada parecido com isso.
Ele achava que só viria para a festa e pronto. Por isso, ele ficou um pouco surpreso quando, enquanto se despedia dele com os outros convidados, Sarah subitamente propôs a ele que trocassem números de telefone. E ele aceitou. E ao adormecer na segunda-feira à noite, ele pensou no fato de que aquilo era estranho. Mas também muito interessante. Por quê? Bem, por que Sarah precisaria do número dele? E se era apenas um gesto educado ou havia uma chance de que, se ele a convidasse para tomar um café, ela não diria não? Jacob havia jogado fora o cartão de visita do homem que lhe oferecerá o emprego, e ele não precisava de uma esmola. Mas ela guardou o cartão de Archie. Tinha até concordado com ele que iriam à casa de Ariana no outro dia. Porque Jacob de repente pensou que talvez sua vida estivesse perdendo algo tão pequeno quanto boas ações. Então, ele transferiu $1000 para a conta do abrigo de gatos, e com a ajuda de Archie, decidiu fazer um pequeno trabalho de caridade. Uma janela de plástico no quarto de Ariana havia se quebrado, e Jacob sabia alguma coisa sobre consertá-las, então ele poderia ser útil sem gastar uma fortuna. No trabalho, Jacob teve a sorte de a segunda-feira ser um dia normal e ninguém ter falado sobre o incidente com o resgate de Frederick. Ele fez relatórios, deu uma olhada nos layouts de publicidade, embora esse último estivesse um pouco além de suas funções. Ele só chegou à casa de Ariana na quinta-feira à noite. Archie não estava mais carregando sacolas de supermercado como da última vez. Você já pensou em, fazer um curso? Ou em uma escola pública? Já tentei, respondeu Archie, mas prefiro a abordagem individual. Acho que é a única maneira de desenvolver meu potencial como professor. Bem, aqui estamos. Jacob olhou para a casa com cautela, ela claramente precisava de reparos, ou talvez devesse ter sido declarada uma ruína. Lá dentro, as primeiras impressões foram substituídas por segundas impressões, e pior, pelo cheiro pungente de porão, lixo e algo azedo. O apartamento comum foi recebido com lâmpadas queimadas e o zumbido de vozes de bêbados em um dos quartos, mas o quarto de Ariana era surpreendentemente limpo e arrumado. A mulher cumprimentava os visitantes com um sorriso, embora fosse o pior sonho de um dentista, mas sincero. Em seu quarto havia uma pequena geladeira, na qual eles descarregaram a comida. Ariana colocou a chaleira no fogo. Jacob foi rápido em dizer, ou melhor, em mentir, que estava de dieta e não podia tomar chá ou café. Na verdade, ele não conseguia se imaginar bebendo nada das xícaras que pertenciam a Ariana. Então, depois de aceitar o trabalho e agradecê-lo, Ariana pegou um livro da estante e sentou-se no sofá, abriu-o e colocou-o no colo. Archie fez contato visual com Jacob e disse, sente-se, você verá, ele quer lhe mostrar algo. Jacob gostaria de ter ido embora, mas, por educação, sentou-se. Era um livro de histórias com ilustrações. As ilustrações tinham detalhes finos, cores ricas e imagens magicamente ricas, mostrando os personagens e a essência das cenas das histórias. Eu não conseguia acreditar que essa mulher, que hoje é a louca da cidade, havia criado isso. Uma das ilustrações mostrava um homem aquático enorme com uma cauda de peixe, cercado por meninas com camisas translúcidas de sereias se afogando. Aqui, disse Ariana, eu queria tirar meu filho. Ariana, não se preocupe, Archie colocou a mão nas costas da mulher, esfregando-a gentilmente, é melhor mostrarmos o cervo. Você desenhou o cervo muito bem. Ariana virou a página e, com certeza, havia uma ilustração de um cervo malhado em uma clareira na floresta. Mas então, visivelmente abalada e ofegante, ela voltou à imagem anterior. Eu me lembro. Eu estava lá. Onde você estava? Perguntou Jacob. Embora Archie estivesse olhando para ela com olhos assustados, dizendo que não a apoie nessa conversa, ele decidiu que Ariana devia estar terrivelmente triste por não ter tido a chance de falar, de contar tudo, mesmo que fosse apenas uma invenção de sua imaginação. E ela falou sobre como ela era muito jovem e tola. Como ela achava que o homem na água lhe daria ouro se ela lhe desse um filho. E então ele queria levá-lo embora. E ela queria fugir com o pequeno. Mas ele a perseguiu e o levou embora.
E assim ela vivia como vivia e ansiava por encontrá-lo. E no outro dia ela ouviu. Seu filho estava andando sozinho. Mas então ele caiu. Porque o homem na água queria levá-lo embora. E ela ficou com muito medo e fugiu. Por quê? Porque a bruxa apareceu. Disse Ariana. Entendo, murmurou Jacob, que se arrependeu de ter perguntado. Ariana foi até a estante para colocar o livro de volta no lugar, e Archie passou o polegar na têmpora. Depois, ele e seu pupilo se despediram e saíram. Desculpe-me, disse Jacob, não era minha intenção. Isso acontece, Archie sorriu. Às vezes você acha que pessoas como elas são normais. Que elas só precisam de um pouco mais de atenção humana, um pouco mais de envolvimento, e que vão melhorar. Mas então você se dá conta. É tarde demais para tentar salvá-las. Você ouviu o que ele disse, não ouviu? Quando ela fala sobre o filho, toda vez ela inventa uma nova história. Você não acha que podemos ajudá-la? Acho que é melhor deixá-la existir em seu mundo, sorriu Archie, não totalmente, é claro. Mas a pessoa que estava cuidando dela está fora agora. Quando ela voltar, é claro, pensaremos em como reconectar Ariana à realidade, como ajudá-la. Ela ainda nem tem seus documentos. Bem, nada, tudo se resolve a seu tempo. Bem, vou indo. Que bom que você se juntou a nós. Boa sorte para você. Jacob também se despediu de seu novo amigo. Mas ele tinha vergonha de dizer que não havia se juntado a ele. Era um gesto único de caridade, e ele já tinha muito o que fazer com sua própria vida conturbada. No dia seguinte, era dia de pagamento e havia um bônus inesperado. Jacob não tinha dúvidas de que seu chefe havia decidido enfatizar que o valorizava como funcionário porque Jacob havia ameaçado se demitir antes. Não que ele quisesse. Ele sabia que, com suas habilidades e experiência, não teria uma oferta muito melhor em outro lugar. Mas aqui. Apesar de todas as desvantagens, talvez ele devesse ter ficado e, se com o tempo conseguisse provar e mostrar do que era capaz, além de aprender a se dar bem com caras como Gennady, talvez ainda pudesse ter grandes perspectivas aqui. Em suma, a noite de sexta-feira, juntamente com o fato de ser a véspera do fim de semana, correu muito bem. E naquela mesma noite, do outro lado da cidade, em uma mansão luxuosa, outro homem, desconhecido de Jacob, também estava se regozijando de sua maneira especial. Tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Essa pergunta foi feita a Archie por uma mulher na casa dos 50 anos, surpreendentemente elegante para a sua idade. Ela estava sentada em uma poltrona perto da lareira, olhando para as chamas. Estou cansado de esperar. Estou cansado de vê-la se afastar de mim. E se isso acontecer de novo? Sarah é uma péssima mãe. Concordo, Archie assentiu. Ele também ficou atrás do ombro da mulher e olhou para as chamas, mas agora, acredite em mim, ela poupa sua vida mais do que nunca. Ela não tem esse direito. Eu é que deveria estar em seu lugar, porque eu. A mulher não terminou de cobrir os olhos e inspirou e expirou profundamente várias vezes, acalmando-se. Tudo vai ficar bem, a mão do homem desceu até o ombro dela e a apertou de forma tranquilizadora, eu só preciso de um pouco mais de tempo. Prometo que tudo ficará bem em breve. Sarah quer que eu ensine Frederic. Isso mesmo, um leve sorriso surgiu nos lábios da mulher, então você está prestes a entrar para a família dele, certo? É isso mesmo. Tudo ficará bem, confie em mim. Vai ficar tudo bem, mamãe. Eu vou compensar você. E eles ficaram em silêncio, com seus olhos fixos nas chamas dançantes. Jacob ficou atônito quando Sarah o chamou e disse: "Em que tal sairmos para tomar um café?" Não, em geral, ele não era o tipo de rapaz tímido que se afasta do sexo oposto como coelhos de chantereles, de jeito nenhum. Entretanto, depois do divórcio, Jacob. Ele havia se afastado. Temporariamente fora do jogo. Ele pediu um tempo. Tentou se concentrar em si mesmo. E achava que não estava pronto para um relacionamento romântico. No entanto,
Quem disse que eu tomar uma xícara de café ou é algo romântico? Jacob tinha uma explicação pronta para si mesmo. Sarah ainda devia ter um forte sentimento de gratidão, por isso ele queria agradecê-la verbalmente de novo. Assim, Jacob concordou com o encontro. Eles se encontraram em um pequeno café, em uma varanda de verão, cujas paredes de treliça de madeira estavam cobertas com algo exuberantemente florido e perfumado. Jacob até espirrou. No início, conversaram sobre o clima e como era difícil trabalhar nos dias de primavera. Em seguida, Sarah compartilhou as notícias sobre seu filho, que estava bem o suficiente para aprender inglês. Jacob, ao saber que Archie seria o tutor do garoto, aprovou a ideia. E, de repente, como se não tivesse percebido, Sarah passou a fazer perguntas sobre a vida pessoal dele, perguntando-lhe palavra por palavra sobre seu divórcio e outros problemas. Desculpe, disse Jacob, sentindo-se bobo por algum motivo, você provavelmente não está interessado. Mas eu perguntei, disse ela, e então estendeu a mão e cobriu-a dele. Jacob ficou paralisado e semicerrou os olhos. Então, sentiu o sapato de Sarah deslizando por sua perna sob a mesa, quase até o joelho. Não faça isso, disse Jacob, e afastou os pés. Disse Sarah, e um sorriso malicioso curvou seus lábios, você não gosta? Jacob nunca havia se sentido tão desconfortável em sua vida, nem mesmo em seu primeiro encontro como adolescente, a primeira vez que beijou uma garota. Ele não passava de um rato indefeso com uma gata arranhando-o com suas patas macias. Não é isso, respondeu ele, tentando colocar um toque de dignidade em sua voz, mas... É que estou acostumada a dizer as coisas com franqueza, ela deu de ombros, e gosto de você. Por que não tentamos? Jacob não perguntou o que ela estava sugerindo. Ele se sentiu como um rato na boca. Não estou acostumado com mulheres agindo assim. Desculpe-me se lhe dei algum motivo para pensar que eu gostaria. Na verdade, eu vim à festa de aniversário do Frederic, não por sua causa. Foi o que eu pensei, disse Sarah. Ela arrumou o cabelo e finalmente sorriu, não tentada, mas envergonhada. Talvez eu esteja me precipitando? Vamos mudar de assunto, sim? Conte-me mais, o que você faz? Elas tentaram mudar de assunto e até funcionou um pouco. Então Sarah disse que Frederic sentia muita falta de seu salvador. Ela contou a ele que havia ganhado sua primeira bicicleta e estava procurando alguém para andar com ela. Ela acrescentou que não sabia como fazer isso sozinha e que não iria aprender. E quando ela descobriu que Jacob sabia andar de bicicleta, sugeriu que talvez ele pudesse acompanhá-la em seu tempo livre. Será que ele ajudaria Frederic a aprender? Finalmente, eles terminaram o café e se separaram. Filho, você tem uma namorada? Perguntou-lhe a mãe quando ele foi visitá-la no fim de semana. Não, Jacob se apressou em dizer. Nunca lhe ocorrerá revelar tais detalhes de sua vida pessoal à mãe. Você não é assim. Ela balançou a cabeça, estalando a língua. Vole, filho. Você não me ouviu, e fui eu quem o pegou. Ah! Não aguento mais um. Você vai me levar para o túmulo, filho, não vou ter tempo de ver meus netos. Em resumo, a visita à casa dos meus pais foi tóxica como sempre, com o sabor do gaslighting tóxico. O termo gaslighting foi explicado a Jacob Steve, que era apaixonado por psicologia popular. Então Jacob se decidiu e ligou para Sarah, dizendo que ela poderia vir no fim de semana. Sarah sorriu ao desligar o telefone, o que foi ótimo, pois seu filho já estava farto, embora de uma forma positiva, de suas perguntas sobre Jacob. Mas ela fez uma anotação para si mesma para não pressionar o homem. Ela tinha sido uma garota ingênua e romântica, mas depois... Tudo havia mudado e ela havia mudado. Ela criou dentes, criou uma pele mais grossa para sobreviver no duro mundo dos negócios, para criar seu filho. E ela mudou completamente. E só às vezes, especialmente em noites solitárias e manhãs frias e chuvosas, e até mesmo na véspera de Ano Novo, ela sentia falta da antiga Sarah, que acreditava no amor, na família e em tudo isso. Às vezes, quando eu olhava para Frederic, não conseguia acreditar na rapidez com que o tempo havia passado. Tinham-se passado apenas 5 anos.
Parecia uma eternidade. E Sara sabia que, mesmo que 1000 anos se passassem, ela não seria capaz de esquecer. Há quase 6 anos, ela era tão despreocupada e feliz. Queria ser esposa, mãe. Seu amado estava pronto para carregá-la nos braços. Ele dizia que era o homem mais sortudo do mundo, porque a havia conhecido. E quanto mais doloroso era contar-lhe a verdade. O fato é que, certa vez, ao fazer exames apenas por diversão, por prevenção, para verificar sua saúde, Sara ouviu os médicos dizerem que havia algo errado com ela. A princípio, ela não deu atenção a isso, mas um exame mais detalhado mostrou algo terrível. Descobriu-se que, por muitos anos, em seu corpo se escondia, sem dar qualquer indicação, uma patologia rara, por causa da qual ela não podia dar à luz e dar à luz uma criança. Sara pensou que seu amante a deixaria, mas isso não aconteceu. Max disse que eles ainda ficarão juntos e que ele concorda em levar a criança para adoção. Sara, em princípio, também achava essa opção maravilhosa. Mas seus pais eram contra. Eles também deram a entender que, nesse caso, poderiam até se recusar a entregar a filha, tirá-la do testamento. Então eles propuseram a barriga de aluguel. Sara não gostou muito dessa opção, pois lhe pareceu que havia algo antinatural e imoral em permitir que outra mulher gestasse uma criança, desse à luz e depois a tirasse dela, reduzindo seu papel de mãe, definido pela natureza, ao de uma incubadora. Mas, de repente, ficou claro que os votos eram 1 contra 3 quando se tratava de decidir essa questão. Pois o homem favorito de Sara estava do lado de seus pais. E muito tarde ele percebeu o que o estava guiando. Ele simplesmente não queria perder a fortuna que pertencia à sua futura esposa. Só que Sara não recusou. Ela pensou sobre isso, temeu, mas não recusou. A família de Sara insistiu que deveria haver total anonimato nesse caso. Eles realmente queriam que as pessoas pensassem que a futura criança pertencia inteiramente a Sara. E, sob o pretexto de que no início da vida de casados é muito importante que a vida do casal seja tranquila, eles mandaram Sara e Max para longe, para outra cidade, contando com o fato de que, quando eles voltassem com um bebê, todos os conhecidos poderiam dizer que foi a própria Sara que deu à luz. Elas encontraram uma clínica pequena, de boa reputação e, o mais importante, segundo os boatos, capaz de guardar segredos. A mesma clínica prometeu encontrar uma mãe de aluguel. E eles encontraram essa mulher. Eles se conheceram e Sara e Max descobriram que essa mulher inteligente era uma pessoa muito agradável em todos os sentidos. Todos os procedimentos planejados correram bem e logo eles foram informados de que a mãe de aluguel estava grávida. Tudo parecia ir bem na vida. A mulher que estava esperando o filho do casal foi acomodada em um belo apartamento e tudo o que era necessário foi providenciado para ela. Tudo estava indo bem. Até que um dia, quando o casal foi visitá-la e descobriu que ela havia desaparecido. Naturalmente, eles correram para procurá-la. Eles a encontraram na periferia da cidade, entre os chalés abandonados, onde ela estava vagando vestida de forma leve, embora fosse o fim do verão e... Em geral, descobriu-se que a clínica não contou toda a verdade. Descobriu-se que, na busca por benefícios, uma mulher que tinha grandes problemas de saúde mental escapou. Descobriu-se que ela havia crescido em um vilarejo remoto e que seu próprio filho havia morrido. Então, como disse o psiquiatra, a consciência dela começou a se romper. Em geral, a mulher agora acreditava que a criança que estava carregando no ventre era seu filho. Ela não queria ouvir que era uma mãe de aluguel, ela queria ficar com ele para si mesma. Naturalmente, Sara e sua família ficaram chocadas. Mas se Sara estava apenas fazendo birra e entrando em pânico, sua mãe, seu pai e seu marido agiram com mais frieza. Eles decidiram que o dinheiro resolveria tudo. E começaram a preparar os documentos necessários, a procurar especialistas para comprar. Como resultado, eles organizaram tudo para que a mãe de aluguel não pudesse se opor de forma alguma ao fato de seu filho ser tirado dela. A própria Sara, quando segurou o bebê nos braços, não sabia como tratá-lo. Por um lado, ele era esperado, amado. Mas ela não deixou a sensação de que era apenas um monstro que destruiu a vida de um homem.
E então, sobre o fato de que Sarah não está grávida, ela usou os serviços de uma mãe de aluguel, ela aprendeu com os conhecidos de seus pais. No que ameaçava se tornar um escândalo, se eles descobrissem que a mãe de aluguel não quer se separar da criança. Mas o destino e o acaso decidiram o contrário. Literalmente 24 horas depois que a criança veio ao mundo, a mãe de aluguel encontrou a oportunidade de fugir dessa clínica particular e elitista. E ela o levou com ela. Ela foi encontrada novamente fora da cidade, agora correndo em direção à floresta. Ela estava indo, como disse, buscá-lo e levá-lo com ela para o verdadeiro pai do bebê, o homem da água. Bem, ela obviamente perdeu a cabeça. Eles a trouxeram de volta. O bebê, é claro, eles o levaram embora. Mas nem mesmo 24 horas depois, a mulher fugiu novamente. Agora ela estava sozinha. Eles estavam procurando por ela novamente. E não conseguiram encontrá-la. Disseram que ela tinha ido para algum lugar na floresta, para os pântanos e lá. Bem, ela morreu. Porque onde você espera que um louco sobreviva na floresta em dias de chuva gelada? Algum tempo se passou. A família de Sarah pôde finalmente respirar aliviada, pois essa mulher havia desaparecido, eles a declararam morta, finalmente. Agora o bem-estar do novo membro da família, o bebê, não estava mais ameaçado. É claro que não era possível manter um segredo completo e agora todos os conhecidos da família, colegas de trabalho, em geral, todos sabiam sobre os problemas íntimos de Sarah. E então houve um acidente de carro. Todos eles transportavam Sarah, sua mãe e seu pai, seu marido e seu bebê. Havia apenas um caminhão que quebrou um freio na estrada. Seu motorista morreu na hora e o outro carro matou todos, menos Sarah e o bebê. E foi assim que sua vida virou de cabeça para baixo. Ela agora tinha um novo significado em seu filho. Mas, ao mesmo tempo, Sarah sentiu que havia perdido algo muito importante, que não era uma pessoa muito boa. E, à medida que Frederic crescia, ela percebia cada vez mais que não estava dando a ele tudo o que uma mãe verdadeiramente boa poderia lhe dar. E quanto a Jacob? Sim, ultimamente Sarah, ela percebeu, estava muito concentrada em seu trabalho. Que tipo de amor é esse? Mas ela era jovem e seu coração protestava contra a solidão imposta pela razão de um ponto de vista racional. Jacob, é claro, não pertencia ao círculo ariano de homens com quem ela havia tido. Bem, pode-se dizer que foram breves namoros. Ele era um homem comum, mesmo com um passado conturbado, um casamento fracassado, um divórcio conturbado, empréstimos mal administrados. Sarah sabia que, se quisesse, poderia facilmente encontrar um companheiro entre homens do calibre dele. Mas havia algo magnético em Jacob. Talvez fosse apenas o seu jeito de ser. Ele não se achava melhor do que era, não adorava a beleza ou o sucesso dela, não ia se sentir atraído por ela por causa da intimidade física, ele era simples e, ao mesmo tempo, ele era forte. O que foi? Sarah saiu de seus pensamentos com a pergunta dele. Neste momento, ela estava sentada em um dos quartos da mansão, em frente a uma escrivaninha cheia de papéis de negócios que exigiam sua atenção com urgência. E agora, enquanto ela estava pensando, Archie estava falando com ela. Ele havia assistido à sua primeira aula com Frederic hoje e agora estava relatando a ela como o garoto estava lidando com tudo, dando-lhe sua opinião profissional sobre o progresso acadêmico do filho. Desculpe-me, Sarah sorriu, você poderia repetir o que disse da última vez? Sim, claro, assentiu Archie, ele estava falando sobre passar mais tempo ouvindo e por isso eu sugiro. Sarah concordou com tudo, ela só queria dar ao filho o melhor e as avaliações do tutor foram muito positivas. E Archie estava silenciosamente triunfante por ter conseguido passar por um dos principais estágios do plano para entrar na casa de Sarah e começar a ganhar sua confiança. Agora, o restante do plano, como ele acreditava, iria se desenrolar de forma bastante tranquila. E, em não mais que 1 ou 2 meses, Archie não tinha dúvidas de que o garoto Frederic estaria onde deveria estar o tempo todo. Ariana estava piorando ultimamente. Ela entendia cada vez menos onde estava a realidade e onde estavam as fantasias terríveis. O pior de tudo é que,
cada vez com mais frequência, ela estava tendo flashbacks. Alguns deles eram brilhantes e gentis. Aqui ela é uma garota muito jovem, mora com os pais no vilarejo e, embora em casa não haja nada para comer, nem companhia de bêbados, o que é melhor para não ficar sob a mão quente, ela os ama muito, muito mesmo. E ela acredita que tudo ficará bem com eles. Outras lembranças são tingidas de tons mais escuros. Aqui ela já é uma jovem, com apenas 18 anos, e aproveitando a tão sonhada liberdade, ela deixa a cidade e vai para o campo. O dinheiro em seu bolso é literalmente suficiente para uma passagem de ônibus e talvez um bolo e um copo de chá. Mas Ariana não pode ficar. Seus pais estão completamente bêbados, já estão correndo atrás de todos os tipos de que mora pela cabana, estão ficando loucos. É assustador viver com eles. É assustador ouvir os parentes distantes que dizem que as dores de cabeça são hereditárias na família deles e que Ariana terá o mesmo destino. Não. Ela não concorda e fará de tudo para evitar isso. Então, ela foge para a cidade em busca de uma vida melhor, seu pedaço de sorte. E a cidade grande parecia acolher bem a provinciana. Ariana entrou com sucesso em uma escola de arte, mudou-se para um dormitório e conseguiu um emprego, e em 2 lugares, como faxineira e garçonete. Afinal, é necessário recorrer a ninguém para cuidar dela, a não ser ela mesma. E então, o amor entrou na vida de Ariana. Ele era mais velho, Ele veio para a cidade para ganhar dinheiro, trabalhava na construção civil e Ariana achou que eles tinham muito em comum, pois cresceram no campo, não conseguiam se acostumar com o ritmo frenético da vida na metrópole. O romance começou. E ele trouxe as consequências da gravidez. Assim que descobriu, ele deixou a cidade. Ariana ficou sozinha. Ela perdeu todos os prazos para resolver o problema. E, como ela disse aos amigos no dormitório, não teria coragem de tirar um pouco da vida. Naturalmente, a vida se tornou muito mais difícil, e até mesmo a gravidez foi problemática. Ariana estava desnutrida, não dormia, tinha a premonição de que algo ruim iria acontecer, e aconteceu que seu filho nasceu fraco, doente. E ele morreu quando ainda não tinha 3 meses de idade. Mas a vida não parou. Os exames finais estavam se aproximando. Professores e colegas de classe se solidarizaram com Ariana. E ela caminhava como se estivesse em um sonho. Um pesadelo. E como se o ditado popular que diz que os infortúnios não vêm sozinhos fosse verdadeiro, Ariana recebeu a notícia do vilarejo de que seus pais haviam morrido, embriagados com vodka velha. Um de seus vizinhos de dormitório a aconselhou a vender a casa da vila a qualquer preço para tentar conseguir um lugar para si mesma na cidade. Ariana seguiu o conselho e até encontrou um bom corretor de imóveis que a ajudou a conseguir uma quantia decente de dinheiro pela casa e pelo terreno. Só que ela não podia comprar nada na cidade e Ariana começou a gastar o dinheiro pouco a pouco, pagando aluguel de casas com ele. E então, como se o destino decidisse compensar um pouco todo o sofrimento dos últimos dias, Ariana conseguiu um emprego em uma editora como ilustradora. Depois, descobriu-se que ela era muito boa em compor contos de fadas baseados em contos populares, e 2 de seus livros foram publicados. Assim, Ariana vivia lentamente. Para o trabalho, depois para casa. Ela praticamente não se comunicava com ninguém e perdeu contato com todos que conhecia da escola. E então ela conheceu uma mulher. Ele a conheceu na clínica para mulheres, onde Ariana entrou reclamando que achava que estava grávida. E quando, a propósito, o médico lhe perguntou se ela era um marido ou apenas uma coabitante, ela respondeu que era uma coabitante. Mas ela manteve em segredo que ele era. Bem, não exatamente um homem. Por algum tempo, Ariana começou a ter sonhos muito realistas de que seu talento para desenhar e compor contos de fadas lhe apareceu não por acaso, mas como um presente da sujeira da floresta e do pântano. Muito mais tarde, quando Ariana já havia sido examinada por um psiquiatra, ele disse que essas ideias estranhas surgiram em decorrência de sua infância disfuncional e do fato de que ela escrevia contos de fadas apenas sobre água, kikimors, guardas florestais e outros personagens do folclore. E assim, Ariana em algum momento decidiu que essa sujeira queria receber um presente de seu bebê.
E ela também começou a ter sonhos em que o próprio portador da água vinha até ela e a transformava em sua amante. O médico, após um exame minucioso de Ariana, disse-lhe que ela definitivamente não estava 100% grávida. Ariana saiu do consultório confusa, e então pensou seriamente que tudo em sua cabeça estava girando de forma estranha. Ela se sentou para descansar em uma cadeira no corredor e então conheceu uma mulher. Ela se apresentou como Marta e lhe disse que tinha visto algo estranho na vida de Ariana. Marta lhe perguntou se ela já havia dado à luz. Ariana respondeu afirmativamente. E então Marta disse que, basicamente, há uma maneira de ter uma vida boa. Vejo que você não está indo bem, disse ela um pouco mais tarde, quando levou Ariana a uma lanchonete próxima, onde a levou para almoçar e a observou comer avidamente. Dívidas, talvez. Ariana assentiu. Ela teve que fazer alguns empréstimos para sobreviver, porque tudo na cidade era terrivelmente caro, e ela havia sido demitida de sua editora por absenteísmo. Marta explicou que havia algumas pessoas no mundo que queriam ser pais, mas não podiam. E ela, Ariana, poderia ajudá-las. Marta era uma recrutadora experiente. Ela sabia como encontrar mulheres para atuar como mães de aluguel. Algumas ela até enviava para o exterior. E Ariana tinha um lugar próximo, em uma cidade vizinha. Marta começou a preparar todos os documentos necessários. E logo Ariana se viu em uma clínica particular. E, pela primeira vez, para sua própria surpresa, tudo estava indo bem e até mesmo maravilhosamente bem. Sem preocupações, sem problemas, comida nutritiva e deliciosa, um apartamento aconchegante. Mas então os sonhos voltaram. Os pensamentos intrusivos. De repente, Ariana se deu conta de que a Quatik queria um filho, o filho dela. Ela se recusava a reconhecer que o que estava dentro dela era o filho de outra pessoa. Ariana estava dividida entre dois desejos: fugir para os confins da terra, para que o mal não tomasse conta do bebê. Ou talvez seja melhor levá-lo para os pantanos, para o reino do transportador de água para descer? Talvez eles estejam melhor lá. Eles comerão a banheira, brincarão com os crucíferos e os gobis, sentarão na praia com as sereias nas noites de luar e cantarão canções. E agora, justamente quando Ariana estava pronta para cumprir essa decisão, eles a impediram. Seu bebê foi levado para longe dela. Mas ela não podia deixar de ir. E correu de volta para a floresta. Ela pensou que morreria ali porque havia chegado aos pantanos, mas por alguma razão o carregador de água não saiu correndo para encontrá-la. Ariana, sem se importar com o frio e a chuva, ficou lá por 2 noites, colhendo mirtilos com mãos trêmulas e mastigando algumas raízes. Ela percebeu que, sem um filho, o carregador de água não precisava dela como esposa. E então, Ariana foi para onde quer que fosse. Ela foi para a floresta. E então, quando sua força parecia tê-la abandonado completamente, ela conheceu pessoas. Elas eram. Bem, na vida anterior de Ariana, eles os chamariam de eremitas, vagabundos loucos. Mas com esses 2 irmãos e uma irmã, que estavam se afastando da agitação da cidade e se aproximando da natureza, ela finalmente encontrou a paz. Eram pessoas estranhas que se comunicavam muito pouco entre si e com ela, apenas às vezes saíam da floresta para os vilarejos para trocar cogumelos, bagas e todos os presentes da floresta por sal, às vezes pão e conservas. Ariana nunca saía com eles, sempre ficava na canoa, em uma clareira na floresta. Isso durou quase 2 anos. E então, no inverno seguinte, todos adoeceram gravemente. Um dia, outras pessoas chegaram ao abrigo, chamaram-se voluntários e se ofereceram para ajudar. Aqueles que Ariana já havia começado a considerar sua família atraíram. Eles disseram que sim, que iriam com os voluntários. Ariana recusou terminantemente. Ela juntou seu pacote de pertences e, furtivamente, escapou da atenção de todos, indo para onde queria ir novamente. Ela veio para a cidade e morou com um sem-teto. Sim, foi assim. Simples e assustador ao mesmo tempo? Ela teve a sorte de conhecer aqueles sem-teto que não tinham mais intenções para com a mulher solitária. Ariana morava em um lixão. E também foi uma época estranha em sua vida.
A consciência tranquila era rara e aqueles dias traziam um sofrimento especial porque ela se lembrava de tudo o que havia acontecido com ela. Mas novamente tudo mudou e Ariana, mantendo-se em contato com a realidade com fios mais finos que batatas fritas, figurativamente falando, mergulhou em seu mundo interior. Ela podia contar histórias por horas, inventando-as à medida que avançava. Ele podia desenhar por horas. E ela não precisava de tintas caras. Ela podia até pintar com carvão, por exemplo. E então, na primavera, Ariana sentiu de repente a necessidade de mudar de lugar. E ela percebeu. Ela precisava ir para outra cidade. Para o lugar onde ela havia passado sua juventude despreocupada e brilhante. E como esse local de residência não lhe trazia nada, era fácil fazer isso. Bem, era relativamente necessário superar uma distância tão grande. Mas, de alguma forma, ela a superou. Onde, a pé. E onde um motorista de caminhão a levou. Ele ficou com pena dela. Ela lhe contou contos de fadas durante todo o trajeto, e ele ficou maravilhado com a inteligência com que ela os compunha. Ele comprou comida para ela quando pararam em um posto de gasolina e lhe deu 1.000 em dinheiro quando a deixou em casa. De volta à cidade de sua juventude, Ariana perambulou pela cidade. Então, quando ficou sem dinheiro, descobriu-se que aqui, como nas cidades vizinhas, não se pode pedir esmolas, todos os lugares estão ocupados e ninguém deixaria um estranho entrar. Ariana já estava desesperada, sentia-se perdida, não reconhecia muitos lugares que haviam mudado ao longo dos anos. Mas então o destino lhe deu um presente. Um dia, um avô sem-teto sugeriu que aqui, por exemplo, há uma fundação beneficente que dá almoços. Ariana começou a ir lá com frequência. E, aos poucos, ela começou a confiar nessas pessoas. E elas decidiram ajudá-la. Disseram que poderiam apoiar seriamente seus documentos e ajudá-la a se recuperar para que Ariana pudesse ir trabalhar. Ariana tinha medo de tal responsabilidade, ou seja, a responsabilidade por seu próprio destino, e desapareceu por um tempo. E quando ela voltou, os novos conhecidos de bom coração aparentemente decidiram não pressioná-la e decidiram ajudá-la de outra forma. Uma das mulheres que trabalhavam nos bastidores, chamada Selena, diz que tem um quarto em uma casa comunitária na periferia. Os vizinhos não são muito simpáticos, a casa é uma ruína. Mas é um lugar para morar. E ela disse que talvez Ariana concordasse em tentar voltar ao normal, afinal. Bem, se a mudança assusta tanto, deixe-a viver como um ser humano primeiro, e depois restaure seus documentos e consiga um emprego. Ariana concordou. E foi assim que ela se viu em um quarto de um apartamento comunitário. Era tão estranho, surpreendente e maravilhoso ao mesmo tempo poder ir ao banheiro, preparar uma refeição quente e descomplicada na cozinha. Tudo parecia estar ficando cada vez melhor, pouco a pouco. Mas, de repente, Selena disse que tinha de ir embora por causa de uma emergência familiar. Ela instruiu Ariana a continuar morando no quarto. E a deixou sob os cuidados dos outros membros da instituição de caridade, principalmente Archie. Ele era novo na instituição. Ele apareceu um dia, fez uma doação e disse que queria ajudar as pessoas. Ele recebeu uma tarefa na pessoa de Ariana. Archie era educado, alerta. Ele não se importou em ficar na casa de Ariana para conversar. Ele fazia perguntas, ela respondia e lhe contava sobre sua vida. Nos últimos anos, Ariana nunca havia tido outro ouvinte tão sensível quanto Archie, que parecia disposto a ouvir suas histórias sobre a maldade da floresta sem fim. Ele era tão amoroso, tão gentil. E um dia Ariana confidenciou a ele seu principal segredo, seu grande segredo, que ela nunca havia contado a ninguém desde que fugira da clínica. Ela estava com medo de que Archie não acreditasse nela, que ele risse. Mas ele ouviu com muita atenção e, em seguida, pegou sua mão, olhou-a nos olhos e disse que cuidaria dela. Ariana acreditou nele. Ela ouviu Archie de muitas maneiras, ele foi tão gentil com ela. Ao contrário de Selena, ele não se importava que ela saísse para passear na cidade. Ele nem mesmo a repreendeu quando ela contou o que tinha visto, ao ver seu filho sendo arrastado para o canal pelo carregador de água. Ele apenas riu e disse que às vezes a vida tinha essas coincidências engraçadas.
E então ele prometeu a Ariana que sua vida mudaria em breve. Jacob realmente não acreditava que algo que valesse a pena pudesse resultar desse relacionamento aparentemente estranho. Assim, ele foi visitar Sarah sem hesitar. Bem, formalmente e principalmente ele veio para Frederick. Mas logo ele não conseguiu mais esconder de si mesmo que esperava se encontrar, principalmente com sua mãe. Mas, Jacob disse a si mesmo, não era nada sério. Não é que eles estejam apaixonados. Eles são apenas amigos. Bem, talvez com um toque de flerte. Mas é tudo seguro. Porque ele é um homem adulto e não é estúpido o suficiente para acreditar que poderia ter um futuro com uma mulher de negócios e milionária. Sim, Jacob agora estava muito feliz por ter algo novo em sua vida, como essas visitas. E várias vezes os três, ele, Sarah e Frederick, se encontraram na cidade. Eles passearam pelo parque, andaram de bicicleta e até visitaram o zoológico. Eles se divertiram muito juntos. E, pouco a pouco, tudo começou a parecer quase normal. Jacob relaxou e se deixou levar pelo novo fluxo de eventos. Desculpe, disse ele, espirrando alto. Naquele dia, quando ele passou pela casa de Sarah e Frederick para patinar e, acima de tudo, tentar empinar uma pipa em um dia tão ventoso, Jacob não estava se sentindo bem desde a manhã. Mas ele não se importava, figurativamente falando, com seu próprio bem-estar, e esse foi o resultado. À noite, quando chegou a hora de ir embora, ele parecia estar com febre e um frio desagradável por todo o corpo. Estão 40 graus, gritou Sarah, colocando a palma da mão na testa dele. Acho que não, respondeu Jacob, cujo olhar inocente de preocupação de repente causou arrepios na espinha dela. Há uma gripe circulando pela cidade agora, ele franziu a testa, Frederick e eu somos imunes a ela. Você está vacinada? Não, respondeu Jacob, e acrescentou apressadamente, não acredito. Ele não pode estar dizendo a verdade sobre seu medo de vacinas. E aonde você vai com o seu estado? Sarah resmungou, não, vamos fazer assim. Você passará a noite em nossa casa, tomará sua medicação, eu pedirei uma remessa da farmácia e amanhã você poderá ir para casa? De qualquer forma, você tem o fim de semana livre. Não havia nada a objetar, mas Jacob estava farto da ideia de pegar um táxi ou transporte público para voltar para casa no trânsito noturno. Então ele concordou. Eles jantaram juntos. Jacob mal mordiscou o que estava em seu prato. Depois, Sarah o levou para o quarto de hóspedes. E ele adormeceu. Ele acordou excepcionalmente tarde, a julgar pelo sol na janela. Jacob desceu as escadas. Frederick estava sentado na sala de estar com um livro, mas o largou assim que viu seu companheiro adulto. Boa tarde, disse a empregada que acabará de chegar, a senhora já foi para o escritório. Gostaria de tomar o café da manhã? Devo chamar o médico? Obrigado, uma xícara de chá seria bom, não tenho apetite, respondeu Jacob, não preciso de um médico. Eu deveria ir para casa. E eu? Frederick fez beicinho, você prometeu que iríamos brincar de construção. O garoto lembrou de que queria brincar com o novo conjunto de veículos de construção de Jacob. Jacob suspirou, decidindo que não importava muito onde ele passava o dia fora. Era melhor do que ficar sozinho em casa. Não era uma opção ir à casa de sua mãe, porque quando Jacob estava doente, ela nem o deixava entrar. A empregada disse que a patroa havia dado instruções estritas para que Jacob não passasse fome, e eles tiveram de concordar que a sopa de galinha era muito boa para ele em seu estado. Em seguida, ele e Frederick foram para o jardim, e o tempo estava bom. Eu esqueci a escavadeira, exclamou Frederick. Pegue-a, hein? Perguntou o garoto, carregando obedientemente a areia na traseira do caminhão. Onde você a perdeu? No escritório da minha mãe? Respondeu Frederick. Jacob assentiu com a cabeça. Ele já sabia que Sarah era muito livre com a bagunça que o filho era capaz de fazer, e os brinquedos podiam estar espalhados por toda a casa. A porta do escritório de Sarah normalmente não estava trancada, e ele entrou livremente. E ela congelou. Porque Archie estava lá.
Não havia nada de incomum no fato de o tutor estar na mansão, ele vinha várias vezes por semana para estudar com Frederick. Mas ele não tinha lugar no escritório da proprietária quando ela não estava lá. E ele não tinha lugar perto do cofre, que Archie estava tentando abrir como um ladrão. No início, ele e Jacob se entreolharam. Eu posso explicar, Archie foi o primeiro a quebrar o silêncio, não é o que parece. A frase soou banal, como uma fala de um filme barato de Hollywood. Jacob fechou a porta atrás de si e franziu a testa. O que ele poderia explicar? Na verdade, ele mesmo não sabia como reagir à situação. Archie era. Não, ele não gostava dele, mas ele sempre pareceu ser um cara normal. A propósito, Jacob não tinha se envolvido com o trabalho de caridade dele ultimamente, mas a vida tinha dado uma guinada para pior. E, no entanto, Jacob poderia jurar que Archie era tudo menos um ladrão, não um intruso de qualquer tipo. Um esquisito intelectual, sim, um pouco intelectual. E agora Jacob estava tentando descobrir se ele estava tão errado sobre esse cara. Eles estavam se encarando. E, de repente, Jacob pensou na comparação de que, no deserto, duas feras de rapina estavam se enfrentando e, congeladas uma contra a outra, avaliando seu oponente, decidindo se fazia sentido atacar e como fazê-lo da melhor maneira possível para vencer. Nessa situação específica, no entanto, fazia mais sentido que Archie fosse o predador principal. Jacob, por outro lado, se sentiu mais parecido. Bem, digamos que seja um cervo ou um javali. Posso confiar em você? Você consegue guardar um segredo? Segredos que realmente importam? Archie fez o seguinte em sequência: fechou o cofre, colocou de volta a caixa que o cobria, tirou as luvas e se aproximou de Jacob. Para Aryan, parecia que ele estava tentando ser manipulado. Mas ele respondeu. E ele respondeu afirmativamente. Então vamos fingir que você não viu nada agora, disse Archie, e vamos nos encontrar. Eu explicarei tudo. Mas não aqui. Apenas confie em mim. Muitas coisas não são o que parecem. Jacob abriu a boca e a fechou. Fico imaginando quantas opções existem nessa situação. Eu poderia contar tudo isso a Sarah. O que exatamente dizer a ela? Como seu tutor tentou arrombar o cofre de seu escritório por algum motivo. Mas Archie não parecia ser um ladrão comum. E, embora ele não entendesse o que estava acontecendo, Jacob achava que se tratava de algo específico. Ele acenou com a cabeça. E disse que concordaria com essa condição. Na verdade, foi para isso que eu vim aqui, acrescentou ele, e pegou um carrinho de brinquedo na mesa ao lado. Tudo bem, disse Archie. Quando você terminar de brincar, Frederick e eu temos uma aula de inglês planejada. A propósito, você está doente? Estou me recuperando, respondeu Jacob, fungando. Você tem medo de que eu fique doente? Oh, acredite em mim, disse Archie com uma risada enquanto eu passava por ele para sair do escritório, não há muita coisa nesta vida da qual eu tenha medo. E certamente não é de ficar doente. Quando Sarah chegou em casa mais tarde, e Archie já havia saído, Jacob teve de morder a língua para não contar a ela o que havia acontecido. Mas ele se conteve. Primeiro, porque havia dado sua palavra. Em segundo lugar, por quê? Bem, em teoria, ele não conhecia Archie há tanto tempo, mas tinha uma boa impressão dele. E lhe pareceu que talvez havia algo sério e importante acontecendo aqui. E Jacob sabia que teria respostas para todas as suas perguntas em um futuro muito próximo. Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte. Eles foram à pizzaria e se sentaram à mesa. Jacob adorava a pizza. Quando era criança, ele se lembrava bem disso, sua mãe sempre dizia que era ruim para ele, que a pizza estragava seu estômago. E o pequeno Jacob não conseguia entender por que um sanduíche de salsicha era saudável, mas a pizza não. Às vezes, ele economizava o dinheiro do almoço da escola para comprar sua comida favorita. Depois, quando era estudante, ele comia pizza com mais liberdade, e então ia com frequência a esses lugares. Mas hoje,
ele não conseguia enfiar uma fatia em sua garganta. E Archie, como se estivesse bebendo deliberadamente para torturá-lo, comeu com aparente prazer e depois falou sobre coisas distantes. Por exemplo, como as coisas estavam indo no fundo de caridade e como ele continuava visitando Ariana, que estava ficando cada vez pior. Acho que já é hora de você descobrir o que realmente está acontecendo, disse ela, recostando-se no sofá e cruzando os braços sobre o peito. Ela deu a Jacob um olhar questionador, dizendo: Você está pronto para a verdade? Jacob não respondeu, apenas assentiu com a cabeça. E Archie começou a falar. Ele começou enfatizando que, para entender o presente, era importante voltar ao passado. Descobriu-se que o marido de Sarah não era um homem fácil. Na superfície, ele era um homem rico, um homem de negócios. Mas, em essência, ele era um rebelde. Ele poderia ter administrado os negócios da família como o filho mais velho, mas se recusou a fazê-lo para se dedicar à ciência, pois queria ser astrônomo. Sua mãe, como Archie disse, apoiou sua ambição por piedade. Mas ela esperou que ele caísse em si. Em vez disso, ele decidiu se casar com uma garota em segredo, que era Sarah. Mac sabia que sua mãe não aprovaria essa união. Por que a família de Sarah? Bem, acontece que suas famílias estavam brigando desde a época de seus bisavós. Jacob o interrompeu naquele momento, perguntando: que bobagem é essa? Que tipo de inimizade no mundo moderno é baseada na história da família? Archie disse que não se deve julgar as tradições de outras pessoas se você não as entende? E ele continuou com a história. Ele disse que a mãe de Max havia morado no exterior por muito tempo. Ela não sabia que seu filho. Ela decidiu ter um filho dessa forma, por meio de uma mãe de aluguel. Ela só descobriu depois que toda essa tragédia aconteceu. E ela abordou Sarah com a proposta de que seu neto não seria criado separado. Mas Sarah decidiu que eles não precisavam de uma avó. Assim, ela se recusou a ter qualquer contato com Frederic, e então a avó de Frederic decidiu que ficaria com o neto dela. Aqui Archie explicou com firmeza e clareza que não se tratava de coisas sujas como sequestro. De forma alguma. Mas apenas. É justo trair a memória de seu marido dessa forma, negando à mãe dele o direito de ver seu herdeiro? Por que você se importa? Perguntou Jacob. Eu sou o segundo filho. O irmão mais novo de Max, respondeu Archie, e Frederic é meu sobrinho. E então, antes que Jacob pudesse digerir o que tinha ouvido, ele continuou, e ele lhe disse que não era realmente um tutor. Ou seja, que ele tinha um inglês excelente, mas que era apenas um disfarce inteligente para ganhar a confiança da comitiva de Sarah e, depois, da própria Sarah. Mas, como Archie disse, ele ajuda a mãe a administrar os negócios da família e é seu único filho vivo e principal herdeiro. Isso foi possível porque Archie nunca viu Sarah. Ele, assim como sua mãe, passava muito tempo no exterior e não foi convidado para o casamento do irmão. O que você vai fazer? Perguntou Jacob, como se instintivamente sentisse que Archie estava chegando à parte mais importante de sua história e, ao mesmo tempo, a mais difícil e até mesmo assustadora, e o mais importante. Por que está me contando tudo isso? Por que você se preocupa com essa família? Você acha que ela é completamente invisível? Archie sorriu. A maneira como você se apegou ao garoto? Infelizmente, não há muitas pessoas e em quem minha mãe e eu possamos confiar. Mas em você. Isso é algo especial. Você parece elogiar, mas parece insultar. Jacob estreitou os olhos. Por que você acha que eu ajudo a Ariana? Por que você está no ramo da caridade? Sugeriu Jacob, mas seus olhos se arregalaram instantaneamente ao perceber. Espere. Você está dizendo que a Ariana e aquela mulher, a mãe de aluguel, são a mesma pessoa? É isso mesmo, Archie assentiu. Acontece que Archie havia feito sua própria e longa pesquisa. Ele não acreditava que a mãe de aluguel tivesse desaparecido nos pântanos e saiu em busca dela. Levou mais de 1 ano. Mas ele finalmente seguiu o rastro. E encontrou a Ariana. E agora? Agora.
Jacob ainda não entendia qual era o plano. E quando lhe foi explicado, ele ficou surpreso. Acontece que Archie e sua mãe haviam decidido que poderiam fazer com que Ariana admitisse que não queria entregar o bebê. E que ela não estava em seu juízo perfeito quando concordou em ser uma barriga de aluguel. Teoricamente, é claro, tudo isso era insanamente complicado, mas a avó de Frederick esperava que, dessa forma, fosse possível criar uma ameaça tangível para Sarah, porque a criança teria uma mãe de verdade, que teria alguns direitos, por exemplo, de pelo menos vê-la. Mas isso não era tudo. Além disso, a avó de Frederick pretendia obter a custódia de Ariana. Novamente aproveitando-se do fato de que eles eram parentes muito distantes, pois Ariana havia dado à luz uma criança que pertencia ao seu filho. E assim, tendo Ariana em seu poder, o que estava claramente além de suas possibilidades, pretendia obter uma influência poderosa sobre Sarah. E, como resultado e objetivo final, ela queria que Frederick morasse com ela. "Você está louco", disse Jacob depois de ouvir tudo. "Você está? O que você acha que devemos fazer nessa situação?" Jacob abriu a boca e depois a fechou. Ele não podia responder a essa pergunta tão facilmente. Ele só sabia que o que estava sendo proposto era monstruoso e errado. "Por que você me contou tudo isso? Não está com medo de que eu conte tudo a Sarah?" "Em teoria, é possível", disse Archie, olhando para ele com frieza, "mas veja o seguinte. Mesmo que você conte, isso não mudará nada. Esse conhecimento, acredite em mim, não fará nada por ela. Isso só vai irritá-la. E se eu contar a verdade a ela, pelo menos terei uma chance de ganhar um aliado. Mas se não for esse o caso, bem, cabe a você decidir o que fazer com essa informação. Mas já vou avisando, você não pode fazer nada a respeito." Jacob se levantou. Ele precisava ir embora agora. Ele precisava pensar sobre isso. Por quê? Sua vida tinha dado uma guinada brusca. Mesmo que isso não parecesse lhe dizer respeito, porque era o problema da família de outra pessoa. Ele sabia que não podia ficar fora disso. Ele simplesmente não podia. Jacob nunca havia se considerado um super-herói, nem sonhava em ser um. Ele mal conseguia lidar com os conflitos habituais com sua mãe. E o que ele poderia fazer agora? E, no entanto, ele foi para casa. Bebeu 2 xícaras de café preto. E discou o número de Sarah com determinação. Disse-lhe que precisavam conversar com urgência. Um por um, sobre um assunto da maior importância. Sarah estava na cidade, em seu escritório, e o convidou para passar em seu local de trabalho. Jacob chegou lá em um instante. Ele ignorou uma ligação de sua mãe, que lhe deixou uma mensagem de voz dizendo que desejava uma rápida recuperação e o aconselhou a se curar comendo uma mistura vitamínica de cebola crua e mel. Jacob teria ficado furioso com o conselho, mas agora ele simplesmente o ignorou. "O que há de errado com ele?" perguntou Sarah ao entrar em seu escritório. "Precisamos conversar e... Você pode me prometer que vai me ouvir antes de reagir e, acima de tudo, antes de fazer qualquer coisa?" "Bem, posso, é claro." Sarah girou a caneta nervosamente nos dedos, "mas o que há de errado?" E foi aí que Jacob falou. Ele contou tudo o que havia aprendido. Muito brevemente. E então ele lhe contou tudo o que pensava sobre o assunto. Ela baixou as persianas das janelas de seu escritório e andou pela sala como um animal enjaulado. Jacob continuou falando e falando. Depois, eles discutiram ferozmente. Mas então, a jovem pegou um lenço de papel para enxugar as lágrimas de seus olhos. "Tudo bem. Vamos fazer o que você diz. Mas eu quero mandar o Frederick no primeiro voo para uma pensão particular na Suíça. Ele estaria perfeitamente seguro lá." "Mas você sabe que essa não é uma opção", disse Jacob. E então ele fez algo que nunca teria ousado fazer antes. Quando se aproximou dela, colocou as mãos em seus ombros, olhou-a nos olhos e disse: "Confie em mim, tudo ficará bem", e depois a beijou na testa. No dia seguinte, Jacob ligou para Archie.
E conversou com ele. E sentiu um certo prazer ao ver que Archie estava surpreso com sua sugestão. Archie disse que, na verdade, não era nada do que ele esperava. Sabe, disse Jacob, eu sei o que é concordar com seus parentes. E posso dizer tanto por você quanto você pode dizer por mim. Você também já está ligado a Frederic. Não importa o que diga, não importa como disfarce, você não quer machucar o garoto. E seu plano? Você sabe que isso arruinaria a infância dele. É por isso que estou sugerindo uma alternativa. Ainda há uma maneira de consertar as coisas. Eu gostaria de poder acreditar em tudo isso, disse Archie após uma pausa, mas tudo parece simples demais para ser verdade. Às vezes, as coisas mais simples são as mais reais. Então, como podemos ir? Decida rapidamente. Tudo bem, suspirou Archie após outra pausa muito mais longa. Algumas horas depois, um carro parou nos portões da mansão e entrou no terreno. 3 pessoas saíram, Sarah, que estava segurando a mão de Frederic, e Jacob. Archie havia parado quase ao mesmo tempo que eles e agora estava apertando o botão da campainha. Uma empregada abriu a porta. Depois de cumprimentá-la, Archie entrou na casa. A pequena companhia o seguiu. Eles passaram pelo saguão, pelo corredor e entraram na sala sem bater. Archie? O que? E a mulher sentada na cadeira de rodas perto da janela, que estava lendo um livro antes da chegada de seu filho e dos convidados não convidados, parecia genuinamente chocada. Ela olhou do neto para Nora, depois para o filho e para Jacob. Frederic, Sarah gentilmente empurrou o menino para a frente, Mitch. Esta é sua avó. O que tudo isso significa? Exclamou a avó do menino. É hora de pôr um fim à nossa briga, respondeu Sarah calmamente, e quero que saiba. Não estou fazendo isso porque tenho medo de você. Se você fizesse o que tinha em mente, eu não desistiria tão facilmente. Mas eu não quero inimizade. Eu quero. Agora percebo que quero que meu filho tenha uma família completa e normal. Estou cansado de vivermos separados e ele crescer e sem uma avó. E estou disposta a deixar de lado tudo de ruim que aconteceu entre nós. Se você estiver disposto a fazer o mesmo. Jacob entendia muito bem o que estava acontecendo. Não que não fosse real, porque estava acontecendo aqui e agora, neste mundo. Não, o problema era outro. Ele queria isso, mas quase não acreditava que um conflito de longa data pudesse ser resolvido tão facilmente. Uma reconciliação familiar. Jacob tinha visto em primeira mão que isso era uma fantasia e, quando você tentava fazer isso, só piorava. Jacob percebeu que os assuntos dessa família não eram da sua conta. Mas ele ainda não conseguia ficar fora disso. Ele percebeu que Sarah era uma mulher adulta, autossuficiente. Ela administrava os negócios. Mas ela também percebeu, novamente por experiência própria, como era importante que, de repente um dia, em um momento particularmente difícil, houvesse uma pessoa que pudesse lhe dizer o que fazer em uma determinada situação. Ele sabia que às vezes era muito difícil decidir-se a fazer a coisa certa. Mas era necessário. Porque isso mudaria sua vida para melhor. Ele mesmo havia passado por isso quando estava prestes a brigar com seus pais por causa de seu casamento fracassado, sob a influência de sua ex-esposa. Tinha sido uma conversa longa e, em muitos aspectos, impossível. Frederic foi mandado para outro cômodo durante a conversa, o que as empregadas decidiram, com razão, que não era bom para os ouvidos das crianças. Jacob não se arrependia de ter começado tudo isso, mas ele queria sair. Só para evitar que seus parentes falassem. Mas Sarah agarrou-se ao braço dele, fazendo-o saber que não o deixaria ir embora. Então ele ficou. Foi uma conversa muito longa. Afinal de contas, não se tratava apenas de reconciliar parentes brigados, mas de esclarecer as relações entre pessoas que estavam à beira de uma inimizade violenta, além de todos os limites.
Não foi fácil para Sara admitir o quanto estava errada quando decidiu que o neto não deveria se comunicar com a avó porque o falecido marido dela havia brigado com ela. E não foi fácil para a avó de Frederic admitir que seria muito cruel privar a criança de sua mãe dessa maneira. Também conversamos sobre Ariana. Sim, ela provavelmente não entendia, às vezes, o que estava acontecendo. Mas Sara disse com certeza que, no momento da assinatura do contrato para a mãe de aluguel, Ariana estava bastante sã para a tranquilidade dela e do marido, e isso foi confirmado por um psiquiatra especialista independente? Provavelmente, naquela época, Ariana não tinha problemas mentais permanentes. E, no entanto, é claro, foi um grande problema. Mas eles finalmente concordaram que Ariana deveria receber o melhor tratamento possível. E que ela deveria estar em uma clínica particular realmente boa, onde eles pudessem trabalhar com tais distúrbios. Eles também decidiram que, quando ela se recuperasse, poderia ver Frederic. Mas isso teria que ser organizado de forma que não fosse traumático para a criança. Finalmente, a conversa terminou. Sara, Jacob e Frederic deixaram a mansão. Precisamos ter uma conversa séria, disse Sara a Jacob alguns dias depois, quando ele foi visitá-la, como era seu costume. Sobre o quê? Ele perguntou. Não é que ele não estivesse mais disposto a lidar com todos esses problemas. Mas Jacob admitiu, secretamente, que estava cansado. Mas Sara, como se tivesse lido sua mente, acrescentou apressadamente que o assunto não tinha nada a ver com a história da família. Fiz perguntas sobre seu trabalho, disse ela, e quero que você peça demissão. Por quê? Jacob não entendeu. Como assim, você quer que eu me demita? Não estou entendendo. Quero dizer, com sua educação e habilidades, você é capaz de muito mais, respondeu Sara. Sabe, eu tenho o cargo certo na minha empresa. Sem ofensa, ok? Mas eu fiz algumas verificações e parece que você está preso em seu antigo emprego. Jacob não poderia concordar mais. Mas ele não se sentia bem aceitando tal ajuda. Mas Sara insistiu. E se tudo der certo, a longo prazo, talvez eu precise de um assistente pessoal. Você não tem uma agora? Sim. Uma moça muito simpática. Mas infelizmente ela vai entrar em licença maternidade. Sara sorriu. Você terá cerca de 6 meses para provar seu valor e conseguir essa posição. Quer saber a verdade? Ele perguntou e, quando ela assentiu, ele se aproximou mais dela. E não me importo com esse cargo e não me importo com seu dinheiro ou com sua empresa. Essa é uma declaração ousada e agradavelmente honesta. Agradavelmente honesta, Sara sorriu. Suponho que você vai me dizer que só está interessado em mim, na minha alma? Que está loucamente apaixonado por mim? Que você está loucamente apaixonado por mim? O queixo de Jacob quase caiu com essa versão. Mas, era preciso admitir, Sara estava muito próxima da verdade. Por que os homens têm de ser tão tímidos? Perguntou ela com um sorriso caloroso, e então? De repente, ela se aproximou para beijá-lo. Foi o beijo mais leve e inocente. Mas Jacob sentiu o chão cair debaixo de seus pés. Ela era simplesmente linda. 1000 vezes melhor do que ele jamais havia imaginado. E sim, acho que me apaixonei, e disse ele finalmente, quando terminou. O que vamos fazer a respeito disso? Perguntou Sara, olhando para ele por baixo dos cílios. Eu não sei. É tão complicado. E acho que, depois que você me ajudou a proteger meu filho. É muito simples. Respondeu ela. O que você sugere? Perguntou Jacob. Apenas viver. Apenas ficarmos juntos. E depois? Essa não é a melhor parte de criar sua vida juntos dia a dia? Não é isso que você quer? Sim, foi exatamente isso que ele respondeu após uma breve pausa.